Amigos, meu nome é Vinícius Talon e você sabe qual é o poder destrutivo de um advogado criminalista ruim? Você já imaginou ou já percebeu como é grande a irresponsabilidade daquele que é ruim na advocacia criminal? Neste vídeo eu quero refletir um pouco sobre esse assunto, que eu até já escrevi um texto lá no meu site evinistalon.com. Esse é um tema que para mim é muito importante. O poder destrutivo de um advogado criminalista ruim é enorme, pode causar um dano, um prejuízo incomparável, porque por mais que um juiz possa ser ruim, um promotor possa ser ruim, mas tendo um advogado criminalista bom, tendo um defensor público bom, há chances de trazer alguma luz àquele processo, há chances de fazer os direitos fundamentais serem respeitados, pelo menos pelo exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas quando o advogado criminalista é ruim, há um fim de tudo, há uma ofensa a todos esses direitos que ele deveria estar protegendo. Um advogado criminalista ruim, de certa forma, está afetando a liberdade, está afetando o devido processo legal, está banalizando o contraditório e a ampla defesa, está atingindo todos esses direitos. Ele pratica, de certa forma, uma conduta que é imoral. E se pensarmos bem, por pouco não é crime, por uma questão de legislação, e isso é óbvio que é bastante, mas por que não refletirmos sobre esse assunto, sobre eventual impacto que um advogado criminalista pode causar para atingir bens jurídicos que são protegidos por normas penais? Eu posso dar um exemplo para você. O advogado criminalista que deixa de fazer um pedido de progressão, deixa de impetrar um habeas corpus para revogar uma prisão preventiva, deixa de tentar conseguir a liberdade em caso de prisão ilegal, ele está contribuindo para afetar a liberdade. E não temos um crime para aqueles que atingem a liberdade, não temos o crime de sequestro e cárcere privado. Vejam que não estou dizendo, obviamente, que o advogado criminalista ruim está praticando o crime de sequestro, nada disso, obviamente. Mas percebam que é uma questão de detalhe. É aquele advogado criminalista ruim que deixa de impetrar um habeas corpus para tentar a liberdade do seu cliente está afetando a liberdade, assim como alguém que sequestra uma outra pessoa está praticando um crime contra a liberdade. São coisas que são parecidas e, obviamente, não é uma conduta criminosa desse advogado criminalista, apesar de ser uma conduta antiética e totalmente destrutiva. Tem um poder destrutivo enorme para os direitos fundamentais. É de se pensar até por que esse tipo de conduta nunca foi questionada como eventualmente um crime, se isso não deveria ser crime. E óbvio, eu não estou defendendo, eu proponho sempre o direito penal mínimo, cuidando apenas de um núcleo básico das condutas que atingem os bens jurídicos fundamentais. Mas é estranho que nunca ninguém levantou essa questão sobre a responsabilidade penal do advogado, não quanto a pareceres, como há discussão em casos, sobretudo, de licitações, se o advogado parecerista responde também pelos crimes contra as licitações. Não estou falando disso, estou falando propriamente da inércia do advogado, desse desconhecimento, da inexperiência total e de sua atuação destrutiva, de sua atuação ruim, que também afeta direitos fundamentais, tanto quanto alguns crimes. E óbvio, nesse caso não é crime por falta de tipificação, mas é no mínimo estranho que nunca pensaram em tipificar esse tipo de conduta, e aí se tipificarem, eu confesso que vou ter que refletir bastante se isso deve ou não ser crime, porque há um poder destrutivo enorme. Não podemos ignorar que um advogado criminalista ruim pode atingir direitos fundamentais tanto quanto pode proteger. Tanto quanto um advogado bom pode lutar pela liberdade, pode lutar pelo devido processo legal, um advogado criminalista ruim pode destruir tudo isso, pode fragilizar todos esses direitos fundamentais. Um advogado criminalista ruim, ele ofende bens jurídicos fundamentais de forma muito significativa. E se você parar para pensar, talvez ofenda de forma até mais significativa do que aquele indivíduo que praticou um mero furto.
Qual é a diferença entre um furto e uma dívida? A diferença é basicamente, ou melhor, a semelhança aqui é basicamente que atinge o patrimônio. Uma dívida atinge o patrimônio tanto quanto um furto. Mas a dívida é civil e o furto é crime. E nesse caso é uma mera tipificação. A conduta do furto, o crime de furto, poderia ser de ação penal pública condicionada à representação, o que não é. Poderia ser de ação penal privada, mas é ação penal pública incondicionada. E aí eu te pergunto, se há essa zona cinzenta entre o que é dívida e o que é furto, ou o que é dívida, e aí pegando algo até muito mais parecido, o que é dívida e o que é estelionato, o que é apropriação indébita. Se há essa zona cinzenta aqui, você não acha que a questão do furto, o furto em si, atinge um bem jurídico fundamental muito menos importante, muito menos relevante, que é apenas o patrimônio, do que aquele advogado criminalista ruim que afeta, fragiliza e destrói a liberdade de alguém? Será que isso não é algo que há uma desproporcionalidade? Será que proteger o patrimônio e ignorar que o advogado criminalista ruim atinge a liberdade de forma tão significativa, isso não é uma inversão de valores ou uma tentativa de dar tanta prioridade ao patrimônio e se esquecer de outras coisas? E, obviamente, eu repito aqui para deixar bem claro, não estou de jeito nenhum pedindo a tipificação do crime consistente em advogar de forma deficiente, advogar de forma fraca, não saber defender alguém com teses fracas, ou deixar de formular um pedido em um processo criminal. Não estou falando nada disso, isso tem que ficar bem claro. Não estou falando que tem que ser tipificada essa conduta, mas quero chamar a atenção para o fato de que poucos debatem, ou talvez ninguém debata, o fato de que um advogado criminalista ruim causa um impacto em vários direitos fundamentais, em todos aqueles que ele deveria estar protegendo. Ao não proteger esses direitos fundamentais, ele não está numa zona de grau zero, ele está afetando esses direitos fundamentais, porque aquele que está sendo protegido por ele, representado por ele, está, na verdade, acreditando que tem um advogado lutando por sua liberdade, lutando pela sua ampla defesa, lutando pelo seu contraditório, e tudo isso está sendo rasgado. Em outras palavras, há ali uma expectativa de que os direitos fundamentais serão protegidos por aquela pessoa, aquele advogado que é quem mais está destruindo esses direitos fundamentais. A atuação de um advogado criminalista ruim, no mínimo, põe em risco a liberdade de alguém, o devido processo legal, a ampla defesa, a individualização da pena, quando deixa de formular algum pedido sobre a dosimetria da pena, a dignidade da pessoa humana e também a dignidade da pessoa presa, e muitos outros direitos que todos nós sabemos. E para não dizer que não há nenhuma preocupação com isso, é importante destacar que no âmbito disciplinar, é uma conduta punível, não é punível criminalmente, e eu também acredito que não deveria ser. Eu falei tudo isso sobre comparação de crimes apenas para chamar a atenção da gravidade dessa conduta. Mas no âmbito disciplinar da advocacia isso é punido. Isso é punido porque lá no Estatuto da OAB temos o artigo 34, inciso 24, que afirma que constitui infração disciplinar a conduta consistente em incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Além disso, no caso da prática dessa infração disciplinar, temos o artigo 37, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, que especifica uma sanção. A sanção consiste na pena de suspensão até que o advogado preste novas provas de sua habilitação, de que agora ele sabe atuar, de que agora ele não é ruim, não é irresponsável.
Isso é uma punição que particularmente eu nunca vi sendo aplicada. Talvez quem tenha mais proximidade com os casos de punição da OAB, que até atue em casos de apuração de infração disciplinar perante a OAB, já tenha visto alguns casos assim, e aí eu agradeço se puder comentar aqui nesse vídeo, deixar um comentário explicando qual era o caso, como foi, qual tipo de parâmetro foi utilizado para saber se era ou não uma inépcia profissional, mas particularmente eu nunca vi. E acredito que é difícil de apurar também, porque o judiciário acaba, de certa forma, admitindo uma atuação ruim. É muito raro, para não dizer impossível, que um processo seja anulado porque a defesa foi ruim. Eu já escrevi alguns textos sobre esse tema, afirmando que o STJ, por exemplo, não tem decisões reconhecendo que o advogado que atuou no processo era ruim, logo cabe a revisão criminal, logo cabe a anulação do processo. Não tem nada disso, mesmo quando o advogado perde prazo, mesmo quando o advogado desiste de testemunhas básicas que deveriam ser ouvidas e muitas outras coisas. Nada disso é considerado pelo STJ como defesa penal fraca. E aí eu questiono, se o STJ, se a jurisprudência não anula processo por conta disso, será que a OAB vai ir além e considerar que aquele profissional é fraco, quando na verdade nem a jurisprudência, nem os tribunais anulam processos por conta disso? É uma questão muito complicada, é uma questão difícil de pensar. E eu posso relatar aqui algumas coisas que me deixam bastante preocupado sobre esse ponto. Esse vídeo aqui acabou ficando até mais confuso do que explicativo, muito mais para causar alguma reflexão do que para dizer algo taxativo, mas porque realmente é um tema que me preocupa bastante. Eu já falei algumas vezes aqui que eu recebo várias mensagens diariamente, e várias mensagens que eu respondo na medida do possível, no WhatsApp, Instagram, Facebook. De vez em quando, talvez quase sempre, dúvidas sobre casos concretos. Outros advogados me perguntando sobre alguns casos concretos. E chegam muitas mensagens de coisas realmente importantes. O que eu faço nesse caso? Será que aqui seria melhor impetrar um habeas corpus ou um mandado de segurança ou uma correção parcial? Essa alegação será que funciona na prática? O que fazer em caso assim? O que fazer para acessar os autos do inquérito quando acontece tal coisa? Enfim, dúvidas muito importantes, dúvidas excelentes, e eu respondo na medida do possível. Mas também chegam algumas dúvidas que me colocam num estado de preocupação fora do comum. Uma preocupação enorme, e a ponto de fazer até algum tipo de loucura, como tirar cópia daquilo e mandar para a OAB, mandar para o cliente desse advogado que vem me procurar. Eu já recebi, por exemplo, mensagens perguntando se, na tentativa de homicídio, o que acontece caso o réu peça desculpas na audiência. O processo é arquivado? Foi uma pergunta, numa ação penal pública incondicionada, perguntando se caso o réu peça desculpas no júri ou na audiência de instrução, se o processo é imediatamente arquivado porque ele pediu desculpas. Ou outro tipo de pergunta, como por exemplo, se o réu não ir na audiência, eu consigo anular o processo? Porque regularmente intimado e tudo mais, eu consigo anular o processo porque ele não foi ouvido? Bom, mas e a revelia, entre aspas, respeitando todo o debate sobre a existência ou não de revelia no processo penal? Há muitas questões que me deixam extremamente preocupado quando eu ouço algumas dúvidas assim. E realmente é uma preocupação porque, em alguns casos, a pena potencial ficaria aí em 10 anos, 12 anos, caso o indivíduo fosse condenado naquele caso em que o advogado ruim está atuando. Uma pena de 10, 12 anos, e quem está analisando aquele processo, quem está fazendo a defesa, é um advogado que está me perguntando se pedido de desculpas gera arquivamento, entre aspas, eu nem sei o que é arquivamento de processo. Arquivamento é de inquérito, aqui estamos falando de trancamento, de absolvição, de extinção da punibilidade, mas vejam o tipo de conteúdo, e isso é uma demonstração enorme do que o poder, do que um advogado criminalista ruim
pode causar de poder destrutivo no processo penal. Esses são apenas alguns dos exemplos. Já ouvi exemplos, já ouvi perguntas e dúvidas que vão muito além disso que eu contei aqui agora, perguntando sobre coisas básicas do direito, se pode ser condenado por tal crime culposo, por roubo culposo. Mas como assim? Nem temos a previsão de crime de roubo culposo. Funciona eu pedir a desclassificação para o roubo culposo e aí tentar reduzir a pena, mas de que forma? Isso é coisa básica de Direito Penal 1, que lá na faculdade, eu me lembro quando eu ainda dava aula na graduação em Direito Penal 1, uma das primeiras aulas eu dizia para os alunos: não há crime culposo se não estiver previsto em lei. Por isso que não temos no Código Penal crime de dano culposo. Tem lá na Lei de Crimes Ambientais dano ambiental culposo, mas no Código Penal não. Então não tem crime de dano culposo por falta de previsão. Sempre. Se tem crime doloso, o crime, se não fala nada, é doloso. Se fala que é culposo, então temos o crime culposo. Se não fala nada sobre culpa, não existe a modalidade culposa. Mas aí eu ouço esse tipo de pergunta que me deixa preocupado e que em alguns momentos eu preciso me segurar para não pegar aquilo, enviar para a OAB para dizer que deve ser apurado esse tipo de caso, esse tipo de conduta, analisar os processos em que esse indivíduo atua, que dá vontade de pedir para a OAB tentar entrar em contato com a pessoa que está sendo representada, porque é algo de extrema gravidade. Alguém sofreu uma pena de 10 anos por falta de leitura do advogado que atua no processo. Isso é algo que não pode ser admitido. O advogado, ele tem que lutar contra todas as injustiças e para isso ele tem que ter o conhecimento mínimo para lutar contra essas injustiças. Tem que ter o conhecimento mínimo para fazer o trabalho que protege os direitos fundamentais e não um trabalho em que ele tem a confiança do cliente, mas desrespeita essa confiança, não sabendo o básico, ou se enganando, acreditando que sabe alguma coisa, o que é ainda pior, porque aí demonstra não apenas que não sabe, como também não consegue fazer um juízo de valor sobre o que sabe ou não sabe. Enfim, esse é apenas um desabafo, pessoal, porque cada dia tem se tornado mais comum esse tipo de atuação desastrosa e isso acaba contribuindo, ainda que numa parcela mínima. Não há tantos advogados que cheguem a esses níveis que eu falei aqui, mas mesmo assim acaba contribuindo cada vez mais para a advocacia ser desvalorizada, para a advocacia ficar tão fragilizada perante outras instituições. Imagine o promotor, o juiz, o delegado que olha uma petição com coisas desse tipo que eu falei aqui agora, o que ele pensa dos advogados, acaba gerando aquela imagem pior ainda para o advogado e acaba contribuindo para que pessoas fiquem condenadas por crimes que não cometeram ou por crimes que cometeram, merecem a condenação, mas merecem também uma defesa justa, uma defesa correta, uma pena justa, uma pena adequada, merece o respeito ao devido processo legal. Enfim, é uma grande preocupação que eu tenho e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo o grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.